Vamos lá então, capítulo 38, a força do amor. Narra-se que, em uma carta dirigida à sua filha, o gênio admirável Albert Einstein teve a coragem de declarar que a maior força do universo é o amor. Lembrando, queridos, que eu não faço a leitura completa, mas somente de partes. Referiu-se ainda que, ao apresentar a primeira teoria da relatividade do tempo e do espaço, sofreu zombaria e menosprezo de outros cientistas e tinha certeza de que, novamente, se voltariam os adversários do progresso a criticá-lo e desconsiderá-lo em razão do conceito então apresentado, o amor na sua grandeza real. Então, vamos hoje fazer um estudo sobre o amor. Hoje o estudo não é exatamente sobre os relacionamentos, mas sobre essa amor. É mais do que um sentimento. Amor é força criadora, é muito mais do que um sentimento. Na raiz dos grandes feitos da humanidade, o amor encontra-se como causa essencial. Mais à frente. Quando o amor surgiu no homem e na mulher, em período recuado, coroando os elementos dos instintos primários e fortes, iniciou-se a era da felicidade no planeta terrestre. Lembrando, queridos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem 8, mensagem de Lázaro. Mensagem de Lázaro? Sim, mensagem de Lázaro. E que ele vai dizer que no início, quando o homem ainda é puro instinto, como eu falei na live de ontem, ele é criado simples e ignorante. Então, no início, ele só tem instinto. Depois, ele vai ter sensações. Depois, ele tem emoções. E depois, ele tem a emoção sublimada, que é o amor. Lembrando que o grande ensino de Jesus foi sobre o amor, sempre foi. Lembrando que na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, Paulo vai dizer que o cumprimento da lei é o amor. Lembrando que em Lucas capítulo 7, versículo 47, o Cristo vai dizer para Maria de Magdala ou Maria Madalena, porque o amor, porque muito amou, seus pecados são perdoados. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, Pedro vai parafrasear Jesus dizendo que o amor cobre a multidão de pecados. Então Pedro vai parafrasear Lucas, o que está lá em Lucas capítulo 7, versículo 47. E finalmente, provavelmente de todas essas colocações, a mais importante, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, João diz: Deus é amor. E Kardec vai dizer também, acabei de lembrar, igualmente no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano o título é Amar ao Próximo como a si mesmo, no item 4, Kardec vai dizer que o amor resume toda a doutrina de Jesus. E é exatamente isso. Teologicamente falando, não. Teologicamente falando, ah, ah, se você for perguntar para algum teólogo, algum estudioso do Novo Testamento, ou algum estudioso da crítica textual do Novo Testamento, qual é o cerne da pregação de Jesus? Não é o amor. O cerne da pregação de Jesus é o reino de Deus, o reino dos céus. Mas a questão é que para alcançar, primeiro, para sentir, para adentrar e para fazer com que o reino de Deus esteja na terra, são os três conceitos teológicos, o caminho é o amor. É simples assim, né? Então vamos voltar. Onde é que eu parei? Ok. Anteriormente, as manifestações dos instintos, primórdios das emoções, como Lázaro nos diz, gravitavam mais no automatismo das ações. Os progressos da humanidade, a sua lenta saída da treva para a luz, operaram-se e vêm se realizando graças à presença do amor, que se transforma em energia vigorosa para auxiliar a construir os ideais de enobrecimento e de libertação da ignorância na marcha inexorável para o infinito. Eu gosto muito dessa palavra inexorável. Eu gosto também muito da palavra despeito. A despeito de. Enfim, não vou nem. É. Então, não é porque eu conheci uma pessoa que ela dizia que ela achava engraçado quando eu falava essa palavra despeito. Mas ela utiliza uma outra palavra, ela usa a palavra delongas. Eu falei, gente, quem fala delongas? Pelo amor de... Sem mais delongas, eu falo, quem hoje em dia fala essa palavra delongas? Despeito está mais contemporâneo do que delongas. Enfim, mas aqui ela vai falar sobre a marcha inexorável para o infinito. Isso é importante. Por quê? Como eu falei na live de ontem, algum tempo atrás eu falei em alguma outra live, o nosso destino é a perfeição. Ou seja, o nosso destino um dia é sermos Cristos. Christos, em grego, que quer dizer, ou Mashiach, em hebraico, que quer dizer enviado, ungido, escolhido. Jesus
é um Cristo de Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É Pedro reconhecendo Jesus pela primeira vez no Evangelho segundo Mateus, que Jesus ele era especial, ele era diferente, ele era um Cristo, o Mashiach, o Messias, o enviado de Deus. Hierarquicamente falando e espiritamente falando, é um espírito puro. Então, Jesus é um espírito puro. Todos nós um dia seremos espíritos puros, né? Como outro dia eu brinquei, né? A minha meta é ser um Cristo quando? Daqui a 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos, quem sabe? Não sabemos, mas porque isso é inexorável. Eu já tive frente a frente, queridos, com os seres mais trevosos do planeta. Eu já estive. E mesmo esses seres que serão excluídos do planeta, que eles vão ser exilados para um planeta primitivo, adentrando o mundo de provas e expiações, mesmo esses seres que não mais poderão estar no nosso planeta devido à sintonia vibratória, à transição planetária de provas e expiações para a regeneração que nós estamos enfrentando, mesmo estes seres, um dia, sim, eles igualmente serão. Quanto mais densa a dor de uma pessoa, quanto mais ela está adentrada nas sombras, maior é a dor que ela traz dentro de si, nas suas mais diversas nuances. Então, é inexorável. Um dia eu vou alcançar a perfeição, um dia você vai alcançar a perfeição. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe seu chefe, seu vizinho, sua sogra, sua nora, seja lá quem for? Todos nós. Sabe essa pessoa que você chegou agora à sua mente, que você mais não gosta é complicado. Essa pessoa um dia igualmente será. Porque Evangelho segundo, livro Boa Nova, capítulo 12. 12? O capítulo 26 do livro Boa Nova. Eu não lembro agora, eu acho que é o capítulo 26 de Boa Nova. E eu já esqueci a frase também, daqui a pouco eu trago para vocês. Fui buscar o capítulo aqui na gaveta, quando eu abri a gaveta, eu esqueci a frase. Enfim, não importa. O que importa é inexorável. O progresso, a luta, a ida até a perfeição é inexorável. E o caminho, sem dúvida, o caminho é o amor. Então, o amor, ele é uma energia que ele está presente nas nossas melhores ações. E é claro que, quando Joana faz essa colocação, os progressos da humanidade, a sua lenta saída da treva para a luz, operaram-se e vem se realizando graças à presença do amor, ou seja, ainda não saiu, não. Está exatamente nisso, né? Nesse processo. E é claro aliás, a capa do livro Luz nas Trevas é muito bonita, diga-se de passagem. E é claro que, no mundo de regeneração, eu falo muito isso aqui, o mal ainda existe, mas não como nós o conhecemos, né? Então, mas o mal ainda se faz presente. Mas não é esse mal, digamos assim, entre aspas, trevoso, maligno, pesado, forte. Não, não mais esse mal. É algo mais brando, mas o mal ainda existe. Nossa, por que o mal não vai ser mais do jeito que ele é hoje? Porque os bons herdarão a terra. É uma das bem-aventuranças do Cristo, eu não lembro agora qual é. Os bons herdarão a terra. É isso. Então, aquele que é bom, aquele que busca não é perfeição de novo, é aquele só que se esforça, sem dúvida alguma, vai permanecer aqui quando chegar o mundo de regeneração. Quando o amor irriga a alma com a sua ternura e seu encantamento, a debilidade fortalece-se e os sentimentos logram a modificação da aspereza de sua manifestação, dando lugar à doçura, à afabilidade, à beleza e ao carinho. Sem dúvida, sem dúvida. O amor é exatamente aquela energia que ela começa a preencher a criatura humana quando a sombra começa a sair, quando aquela energia mais negativa começa a sair, quando as fragilidades humanas começam a sair, precisa ser ocupado por algo. E aí, sem dúvida, é o amor que se faz presente. Nós vamos ver que quando a gente ama, nós somos capazes realmente de realizarmos grandes coisas. Só que o problema é que a maioria de nós, criaturas humanas, pensa o amor como de homem-mulher, mulher-homem, homem-homem, mulher-mulher, né? Nas relações afetivas e amorosas. Não. O amor ele está acima disso. Isso que a gente vê é o amor humano, mas o amor está acima disso. É algo que é uma gradação evolutiva acima.
nós ainda conhecemos só um pouco, só um pouco. O amor é simplesmente quando você emana essa energia de você para tudo e para todos. É isso. Contam o cristianismo primitivo, algumas das tradições do cristianismo primitivo contam que as pessoas se colocavam no caminho de Pedro, que conforme Pedro passava, quando a sombra de Pedro passava pelas pessoas, elas ficavam curadas. E a gente vai ver que o que cura é o amor, é essa energia. Nós ainda entendemos muito pouco a respeito dela, infelizmente. Por quê? Porque nós ainda somos espiritualmente, moralmente falando, ainda estamos numa gradação evolutiva ainda mais baixa ainda, né? Mas olha só que bacana. Sexta-feira estamos aqui reunidos na busca de nos tornarmos pessoas melhores. Nós estarmos aqui estudando, eu aprendendo, vocês aprendendo, ela tem que ser algo que possa espalhar luzes. O que é isso? Eu aprendo, eu estou aqui, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu tento colocar em mim esses ensinamentos. Eu tento vivenciar. Mas como é que eu vivencio? Eu não vivencio para mim. Eu vivencio na minha conduta. Qual conduta? Solitária? Não, com o próximo. Então, quando eu vivencio a minha conduta, a minha transformação com o próximo, é isso que ocorre. Aí nós vamos ver, sim, essa transformação é como eu digo. Então, eu acendo um palitinho de fósforo na escuridão. Você acende um palitinho de fósforo na escuridão, já são dois. Então, eu, no meu micro-universo com meu palitinho de fósforo, você no seu micro-universo com seu palitinho de fósforo. Agora imagina cada um de nós levando luz. E a luz, saibam, que é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu sempre digo aqui, de todas as lives que eu faço, eu sempre digo isso, de todas as lives que eu faço, sem dúvida, terça-feira, que é o culto do Evangelho no Lar, sem dúvida alguma. Ela é a live mais. Não existe live forte, né? Mas é porque o trabalho é diferente. Não é o trabalho de estudo das emoções humanas, mas é o culto do Evangelho no Lar. E o que ocorre? Quando tem um culto do Evangelho no Lar, a nossa casa se transforma em um micro posto de socorro. Agora, nesse momento, também. Por quê? Porque o nosso lar, onde quer que estejamos, começa a emanar luz devido à presença espiritual. Quando vem emanar essa luz, nós temos a capacidade de atrair para nós outros irmãos da espiritualidade que precisem de acolhimento, de socorro, de aconselhamento, de esclarecimento. Então, eu aqui, agora, se tornou um micro posto de socorro da espiritualidade e uma sala de aula. E aí na sua casa também. Então, eu estou aqui acendendo uma luzinha. Na sua casa você também. Isso, igualmente, é espalhar amor. E eu não sei quanto a vocês, mas eu estou aqui todo dia, né? Eu não sei quem está aqui comigo todo dia. Algumas pessoas eu já conheço que estão aqui basicamente todo dia, mas não sei. Por exemplo, na live de terça-feira são muito mais pessoas do que hoje, né? É mais do que o dobro de pessoas que tem nas quintas e nas sextas, o que é muito natural, porque nem todo mundo tem o tempo, a disponibilidade, né? Ou o interesse, ou a capacidade, seja lá o que for, de estar aqui. E é exatamente isso, simples assim. Mas vejam que sempre que eu termino, eu vou comer alguma coisa, vou tomar um banho, vou me deitar. E a noite ela transcorre de uma forma tão boa. Eu não estou dizendo que ela seja exatamente tranquila, porque às vezes trabalhos na espiritualidade faz com que a gente acorde cansado, sim. Ok? Existe isso sim. Resposta da questão 412 de O Livro dos Espíritos. Você pode acordar cansado. Claro que você pode acordar cansado, porque você foi no rodízio de pizza, comeu 47 pedaços de pizza, então aquilo ficou ali no seu organismo sendo digerido a noite toda. Pode ser porque você teve um aborrecimento no trabalho, em casa. Pode ser porque você dorme. Em vez de você ir para um lugar para estudar, trabalhar, assistir uma palestra, você vai para balada, vai para farra, vai para onde não deve. E também, igualmente, você pode trabalhar e sim, isso pode reverberar no organismo físico. Então, às vezes, eu acabo dormindo pouco e às vezes eu acordo cansado, sim. Mas quando eu trago a lembrança dos trabalhos feitos, nossa, eu acordo com um sorriso no rosto, tomo uma xícara de café ou duas e vamos tocando o dia em frente. Então, nesses momentos, a gente está espalhando amor. E isso é muito bom.
E aqui, então, Joana vai dar alguns exemplos de algumas pessoas que elas se tornaram ícones de seu tempo. Então, ela vai falar sobre Cristóvão Colombo, vai falar sobre Francisco de Assis, vai falar sobre Joana d'Arc. Mais à frente, ela fala sobre sobre Copérnico, Galileu, Pasteur. E ela vai falar assim, logo abaixo de Joana d'Arc, ela fala: em todos os fenômenos históricos da humanidade, encontramos o amor multiface na condição de combustível para nutrir a chama dos ideais. E nós fizemos uma live, eu acho que foi o culto do Evangelho no Lar, a fé divina e a fé humana. Então, a fé divina e a fé humana, capítulo 19, eu acho que item 12, nós vamos ver que é exatamente isso, que quando nós temos essa questão, deixa eu só verificar aqui, se é o item 12, para eu não estar falando bobagem, item 12, capítulo 19, item 12, a fé que transporta montanhas. Então, ele vai dizer que a fé, ela não é somente, não vem só da espiritualidade maior de Deus, do Cristo, a fé, ela vem em nós também, na fé que nós temos em nós mesmos para fazer realizações. Às vezes, nós ficamos pedindo demais através das preces para a espiritualidade maior e às vezes nós desconhecemos. Vós sois deuses. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. E isso gerou um grande, algo muito complexo. Ele fez uma referência ao livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 14. E por isso, porque ele está querendo dizer que ele também é Deus? Não. Esse é o ponto. É interessante que muitas pessoas, com todo respeito pelas pessoas das outras tradições cristãs, se utilizam dessa fala de Jesus, eu e o Pai somos um, para dizer que ele estava dizendo que era Deus também. Não é. Basta você sair do versículo 30 do capítulo 10 e ir para o versículo 32 a 34. Aí Jesus, por quê? Os judeus pensam isso também e pegam pedras para apedrejar Jesus. Jesus fala, mas não está escrito na lei, vós sois deuses, porque todo aquele que cumpre a lei de Deus é reconhecido por Deus como sendo outro Deus? Olha que coisa interessante. Ele está fazendo referência ao Salmo 82, e é isso mesmo. Dizendo que, sim, nós trazemos dentro de nós, queridos, a gente é filho de Deus. O problema é que as pessoas pensam que isso é uma metáfora, que é uma figura de linguagem. Não, você não entendeu. Isso não é uma figura de linguagem. O teu corpo biológico, sim, veio através dos genes do seu pai e da sua mãe, sim. Mas a questão é que você não é esse corpo biológico. Você é uma alma imortal ocupando atualmente este corpo biológico. A tua alma quem criou? Foi seu pai? Foi sua mãe? Não, foi Deus. Então, na verdade, a sua essência, por favor, entenda, a minha essência, a sua essência é divina. Nós somos literalmente filhos de Deus, nós somos criados por Deus de uma forma que a gente ainda não entende, nós não temos compreensão, a espiritualidade nos diz isso, a resposta da questão 10 e 13, questão 10 e questão 13, se eu não me engano, e também questão 78 do Livro dos Espíritos, elas trazem essas questões que nós não temos capacidade ainda de entender Deus ou de quando que as nossas almas foram feitas. Mas sim, Deus criou. Peraí, Jack, tem uma fábrica de alma, é uma linha de montagem, como é que... Não, de novo, a espiritualidade diz que a gente não tem da capacidade. É por isso que a primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão 1, Kardec vai perguntar, que é Deus? Porque quando você fala que, como assim que é um objeto? Não sei. O que a espiritualidade responde? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles não dizem. Não é curioso isso? Eles não dizem. Eles não dizem, Deus é um ser idoso com uma bata branca e uma barba que vem até a queixa. Não, porque isso é uma figura humana. Né? Isso é mitologia pagã. Não, isso não é Deus. Então, eles não dizem. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles não dizem. Você fala, tá, na verdade, você está me dando dois atributos de Deus. Inteligência primária, causa primária de todas as coisas. Ou seja, você está me dizendo que ele é inteligente e que ele criou tudo. Tá, isso não, você não está me dizendo o que é Deus. Não, eles não respondem. Eles estão dizendo atributos divinos. E aí vamos adentrar rapidamente o campo da teologia e com todo respeito, com imenso respeito, por favor, queridos, caso aqui a gente tenha pessoas de outras denominações cristãs que não o espiritismo, mas, por exemplo, o Espírito Santo, que é uma das deidades da Santíssima Trindade, são três deuses, que é um que são três, não vou adentrar nesse campo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele existe.
Ele consta lá do Antigo Testamento, mas não é uma deidade, não é um outro Deus, é um atributo de Deus. Ruach HaKodesh. Ruach, Espírito, Kodesh, sagrado. Não é um outro Deus. Então, os judeus eles entendem isso com muita tranquilidade. Não, isso é um atributo de Deus. É a mesma coisa que você dizer que Deus é a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. É um atributo, não um outro Deus. Mas é só para a gente aqui, é só para a gente contextualizar um pouco melhor. Então, sem dúvida, agora, somos filhos de Deus. Não vamos nos esquecer disso. E aqui ela vai falar uma outra coisa, sobre os fenômenos históricos da humanidade que encontram o amor na condição de combustível para nutrir a chama dos ideais. Ela vai falar o primeiro. O martírio cristão foi fruto do sublime amor de Jesus, logrando modificar a história da sociedade terrestre. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Teologicamente, estatisticamente falando, em 300 anos de perseguições cristãs, foram mortos, estatísticas, ok? Entre 100 e 300 mil cristãos, são estatísticas, ao longo de 300 anos, ao longo de 3 séculos. É muito para a população mundial daquele tempo, que agora me escapa a quantidade de pessoas, eu não lembro mais, mas não lembro. Infelizmente eu não lembro esse dado. Mas nessa época, no primeiro século, por exemplo, existiam 60 milhões de romanos, só para a gente ter uma ideia, né? Então, foi uma quantidade bastante significativa, mas quando a gente vai estudar tanto a teologia quanto a literatura espírita, a gente vai ver o quê? Que quando essas pessoas eram mortas, como elas eram mortas de uma forma pacífica, ou seja, eles iam para a morte, eles preferiam a morte do que abjurar o cristianismo nascente, digamos assim, eles preferiam a morte. Então eles eram chamados de loucos pacíficos, porque eles iam com os seus filhinhos, com o filhinho, bebezinho de colo, ia todo mundo para as arenas romanas, era ao longo de todo o Império Romano, lembrando igualmente que é uma visão equivocada, historicamente falando, teologicamente falando, é um equívoco acreditar que houveram perseguições ininterruptas por todo o Império Romano por 3 séculos. Não. Definitivamente não foi isso que aconteceu. Tivemos perseguições, sim, esparsas, e às vezes era somente numa localidade, às vezes sim, foi em todo o Império Romano, mas não foi 3 séculos de perseguições. Não. Houveram gerações inteiras sem que perseguições fossem feitas, ok? Estejamos bem atentos a isso. Mas vai ser estas mortes que vão fazer com que, e aí a gente já vai para a literatura espírita, vão ser essas mortes que vão fazer com que o povo ele se sinta, entre aspas, enojado por aquele espetáculo de sangue, enquanto os líderes panis et circenses, né? Pão e circo, eles davam farinha, comida e um espetáculo de circo para aplacar o povo de todas as questões políticas e financeiras. E hoje, Jack, hoje tem o carnaval e futebol. Vemos pessoas, vemos uma grande massa de miséria humana, mas se tem futebol, tem carnaval no Brasil, aí a pessoa esquece, né? E é uma pena, mas sim, ocorre. É um fenômeno sociológico e isso nasceu lá atrás, né? Numa proposta, numa tentativa de não é exatamente ludibriar as pessoas, não, mas é tirar o foco da atenção das pessoas do que efetivamente deveria estar atento. Então nós vamos ver que aquelas pessoas começam a ser tomadas de horror por aqueles espetáculos. O tiro, como diz o ditado popular, o tiro sai pela culatra, e aquelas pessoas começam a se perguntar: que fé é essa que essas pessoas não renegam, elas preferem morrer e elas vão ali com seus bebês de colo, crianças, homens, mulheres, pessoas jovens, pessoas mais idosas, como assim? E para quem lê o livro Paulo, esteve exatamente este pensamento, não dessa forma, mas é um pensamento parecido com esse que Paulo está tendo quando está indo a caminho de Damasco para prender e muito provavelmente matar um líder cristão chamado Ananias. Quando ele está a caminho de Damasco, era uma distância de 300 quilômetros. Diga-se de passagem, eu queria fazer essa peregrinação de Jerusalém até Damasco, e aí só depois, isso foi lá em 2013, na minha primeira peregrinação, eu pensei em fazer isso aí depois que vieram me dizer que aquela área estava em guerra. Eu falei, eu vou morrer, então acho que não dá para ir. E também não dava porque estava em guerra, estava tudo fechado, mas eu não fazia ideia, né? O Jake não é desse planeta. Mas Paulo, quando está a caminho de Damasco,
ele está pensando nisso, porque ele havia conhecido os homens da casa do caminho. Ele já havia mandado matar Estevão por apedrejamento. Ele queria ter matado Pedro, Tiago e Filipe, menos João. Não, ele queria ter matado Pedro, João e Filipe, menos Tiago, porque quando ele chega para prender os apóstolos, que foi Pedro, Tiago, João e Filipe que fundaram a Casa do Caminho em Jerusalém, ele encontra Tiago, menor, filho de Alfeu, estudando a Torá de joelhos, a Bíblia judaica, então ele não tem como prender aquele homem, porque afinal ele não está indo contra a lei judaica, mas os outros três ele prende, mas ele não, por intercessão de Gamaliel, que era o mentor de Paulo de Tarso. Então ele liberta eles três, mais Estevão. Ele manda matar, e ele já havia mandado matar muitas outras pessoas e torturar as outras tantas. Não foi somente Estevão. Isso está lá exatamente no livro Paulo e Estevão, exatamente quando ele vai fazer o seu primeiro discurso cristão, que exatamente ele perde a visão, ele encontra a Jesus a caminho de Damasco, e exatamente Ananias vai lá, cura a cegueira dele, ele fica por 3 dias cego, e ele vai então na sinagoga de Damasco fazer o seu discurso, e quando ele faz o seu discurso, ali ele relata que ele mandou matar não somente uma pessoa, mas muitas pessoas e torturar as outras tantas. Portanto, ele não havia sido o mandatório de somente um assassinato, não, mas de muitos. E aí, Paulo, a caminho de Damasco, ele está exatamente com esse pensamento, ele falou assim, gente, eu conheço o Antigo Testamento de frente para trás, de trás para frente, eu sou um doutor da lei, eu sou uma mente brilhante, e ele tem todo esse orgulho, não só da raça, mas do seu cabedal de conhecimento. E ele fala assim: como é que eu não tenho a fé que eles têm? Como é que eu não tenho a paz que eles têm? E é exatamente nesse momento, quando ele está conjecturando sobre isso, que o Cristo surge para ele. Enfim, é graças a esses cristãos primitivos que deram a sua vida que hoje nós temos o cristianismo como nós conhecemos. É graças a isso que no ano de 312 para 313, o imperador Constantino ele vai se consagrar cristão, ele vai permitir que o cristianismo seja uma religião aceita em todo o Império Romano, e mais à frente, 2 imperadores a seguir, no ano de 381, Teodósio, então, vai fazer com que o cristianismo se torne a religião oficial do Império Romano, em 381. Não foi Constantino que fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial. Constantino faz com que o cristianismo se torne uma religião legalizada, o que é bastante diferente. Então, voltemos ao nosso estudo. Gente, eu falo muito, Deus me livre. Ave Maria. E aqui, Joana então diz: o amor tudo pode. Modifica vidas, transforma pigmeus em gigantes, eleva ao paraíso aqueles que se afogam na lamação. Exatamente isso. Eu gostei muito dessa frase. Antes eu ia deixar sublinhado só o amor tudo pode, mas quando ela fala modifica vidas, transforma pigmeus em gigantes, sempre me vem à mente a figura de Pedro, que ele, primeiramente, ele diz que ele faz, que ele acontece, por ti eu darei minha vida e tal, e Jesus falou, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ou de acordo com outros evangelhos, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não vamos adentrar esse campo também, mas cada um conta a história do jeito que ouviu falar. Então, ele nega, ele se esconde, ele foge. E é só depois então que Jesus aparece em espírito, que os cristãos chamam de ressurreição. Nesse momento que Jesus aparece em espírito para Pedro, ele se agiganta, ele sai, ele deixa de ser um pigmeu, ele se torna um gigante e passa a pregar os ensinos do Cristo desassombradamente, como está lá em Atos capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 29 de Atos. São os 2 primeiros discursos de Pedro. Ele está pregando o cristianismo, e os soldados do templo chegam até ele e falam assim, olha, a gente matou teu mestre, a gente vai te matar também. E ele fala basicamente a mesma história nas 2 vezes, e basicamente nas 2 vezes ele responde a mesma coisa. Perguntais a vós mesmos se devo ouvir antes a voz de Deus ou a vossa. Pedro se agiganta. Ele não tem mais medo. Ele entende que a vida é muito mais do que a carne. É isso. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, é o exemplo mais eloquente deste poder de soerguimento moral sob a força indômita do amor. Exatamente, nós falamos há pouco, né? Lucas capítulo 7, versículo 47, porque é muito amor, seus pecados são perdoados. Querendo saber um pouco mais de Maria de Magdala, ou Maria Madalena,
Eu falei isso ontem, né? Mas como está aqui, eu vou repetir. Para quem não estava aqui ontem, vá lá no meu canal do YouTube, Jack Darcy. Uma das playlists é Jack Darcy Cristianismo. Uma das palestras é sobre Maria de Magdala. Então a gente tenta fazer um enfoque mais abrangente possível sobre aspectos teológicos e espíritas sobre Maria de Magdala. É bem bacana. E também, falando em Pedro, também nessa mesma playlist tem uma palestra sobre Pedro, aspectos teológicos e espíritas. E também tem uma palestra sobre Paulo, aspectos teológicos e espíritas. Enfim. E aí Joana nos diz: nunca temas amar. Entregar-te as suas diretrizes, vitalizar-te com a tua sublime energia. Jesus refere seu amor com doce enlevo e vive-o em todas as suas expressões. Olha só o conselho que ela dá agora. Experimenta amar. Olha que lindo. Desarma-te das precauções afetivas. Anula na mente os insucessos vividos. Esquece as angústias e ingratidão e deixa que o amor te dê vida. Eu acho que ela escreveu isso para mim. Tenho que confessar aqui publicamente que eu acho que essa parte específica eu acho que ela falou para mim e deixa para lá. Não vou comentar essa frase. Essa frase aqui não deve ser. Vamos seguir adiante. Não, mas é isso mesmo, né? Eu acredito no amor. Eu vivo falando isso, todo mundo já sabe que eu acredito no amor, mas a maioria das pessoas que me seguem aqui já é público que sim, eu tive uma grande questão complexa na minha existência, que estamos aí nesse processo para finalmente seguirmos em frente, né? Hashtag partiu, Deus chega, Ave Maria, ninguém merece. Então, vamos lá, né? Verás como a felicidade te enriquecerá de alegria e vontade de navegar no oceano universal do amor para amares também. E é bem isso. Então aí aqui ela já está começando a falar, esse finalzinho ela fala sobre o amor entre os relacionamentos, né? Então é isso, queridos. Várias vezes, todos que estão aqui sempre sabem disso, né? Muitas pessoas falam que não acreditam mais no amor, que desistiram de amar, que não querem mais, preferiram devido exatamente a traumas passados. Eu falo, gente, quem nunca? Sabe? Quem nunca? Quem nunca ou sofreu ou fez o outro sofrer? Por quê? Todo mundo já teve várias relações. Será que tem alguém aqui que está junto com o primeiro namoradinho? Pode ser até que tenha, mas não é o normal. Ok? O normal é nós temos diversas experiências afetivas até que a gente encontre alguém que a gente acredite, às vezes equivocadamente, que aquela pessoa é certa. Mas não por isso a gente deve desistir de acreditar no amor, desistir de buscar para si alguém que valha a pena. Só que para isso, não vamos nos esquecer. Para você atrair alguém que vale a pena, você tem que acreditar que você vale a pena. Então aí adentramos a questão do alto amor, da autoestima. Se ame. Olhe-se para si mesmo e diga assim: meu Deus do céu. Ainda hoje eu estava falando isso para uma pessoa, foi ontem que eu falei para ela que essa pessoa veio conversar comigo. E quando eu fui ver a pessoa, a foto dessa pessoa, eu falei assim: meu Deus, mas ele te deixou? É sério isso? Tipo assim, really? E aí, é claro, né? O Jack ele é esquisito, né? Ele tem a capacidade de adentrar a aura das pessoas, sei lá o que que é. E aí eu falei, gente, quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi ele. Quem perdeu foi essa criatura. E é simples assim, né? Então, vamos nos amar. Isso não quer dizer que a gente tem que exigir que o outro nos ame. Como a gente sempre fala, às vezes você está conhecendo uma pessoa, então você sai uma primeira vez e às vezes você fala, puxa, ela é legal, mas não é exatamente o que eu quero. É legalzinho, é bacaninha, mas não é. E a outra pessoa, eu já falei isso aqui também, às vezes a outra, ou então ao contrário, né? Você conhece uma pessoa, se conheceram, sei lá, virtualmente, não sei. Então você está de 0 a 10, você está apaixonado em nível 10. E a outra pessoa, ela está ali no 2,5 ainda. Aí vocês saem. E pode acontecer tanto de você desapaixonar e a pessoa apaixonar, quando pode acontecer o contrário também. Você se apaixonar ainda mais, se é possível, passar do grau 10, a pessoa está ali no 2. Então, por quê? É tudo um processo de conhecimento. Não basta o físico, a aparência externa, gente, é um equívoco. Por favor. Por favor. É claro que é importante sim, não estou dizendo que não é importante, não. É sim. É sim. Tanto que quando você vai em qualquer lugar, qual é a primeira coisa que chama a atenção de uma pessoa? É a aparência. O que mais vai ser? Se você não conhece a pessoa, ué, o que vai te chamar a atenção é a aparência.
Agora, se você está numa sala de aula e você conhece a pessoa, já sabe como ela é no trabalho, a outra questão, mas no dia a dia, no geral, vai ser a aparência, né? Você está ali no mercado, vê uma pessoa na fila, vê uma mulher bonita na fila, um homem, ou sei lá, ou numa balada, num barzinho, seja o que for, é a aparência. Qual o problema? Não se apaixone pela aparência. Você tem que se apaixonar pelo conjunto, é pelo todo. Não adianta só aparência externa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27. São como túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Cuidado, né? Então, esteja atento e seja coerente com você mesmo. E às vezes eu entendo que você está muito tempo sem alguém, eu entendo. Mas, por favor, como diz o ditado popular, antes só do que mal acompanhado. Então, é um conjunto, pessoal, aquele checklist que a gente sempre fala, que não precisa ser 10 em tudo, não, mas que tem uma média ali, uma média que na média seja 7. Tá bacana, sabe? Então, é importante. Mas para você atrair essa pessoa, você tem que se amar. Se você não se ama, a energia que você emana de si mesmo, a respeito da visão que você tem de si mesmo, adivinha só? Gentileza atrai gentileza, amor atrai amor, mas também baixa autoestima vai atrair o quê? Alguém que não me trate como eu gostaria. Então, é muito complexo, é muito delicado. É como eu acho a Camila outro dia aqui, ela perguntou: não, mas então a gente só pode se relacionar quando tiver 100%? Não, porque 100% a gente nunca vai estar. Mas sim, a gente pode estar melhor preparado. Né? O problema é que muitas vezes no campo afetivo nós nos deixamos de levar como uma folha ao vento. A gente não se prepara para isso. É interessante, né? Porque você estuda para passar de ano, estuda para passar na faculdade, estuda para passar no concurso público, você trabalha um monte, você se esforça para no seu trabalho você conseguir um lugar ao sol, você se esforça tanto em tudo. E para o relacionamento você se esquece que você precisa se amar, se conhecer, para poder emanar essa energia para atrair para você alguém que te respeite. Como no post de hoje, faltando 3 minutos para terminar, como no post de hoje, né? Para de aceitar migalha, pelo amor de Deus, gente. Quem aceita migalha é, sabe, cachorro. Porque eu lembro, né, que eu acabei de me lembrar da palavra do rico do Lázaro. Não, acabei, não vai dar tempo de explicar isso. Acabei de me lembrar da passagem da a mulher samaritana. Não. A mulher grego Ciro-Fenícia. Pronto, a mulher grego Ciro-Fenícia está lá em Marcos capítulo 7, versículos 25 a 30, em que ela vai pedir que Jesus cure a filha dela. E ele fala: não, não posso, porque ela não era judia. Ele fala: eu não posso dar aos outros o que é para os cachorrinhos, eu não vou adentrar esse campo teológico, mas é esse que está escrito, do que é para os judeus. E ela responde: mas sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então, gente, vamos parar de bancar o cachorrinho, né? Nos utilizando desta metáfora, nos referindo ao Novo Testamento, ok? Que aí fica mais esclarecido o que eu estou querendo dizer. Vamos parar de aceitar migalha. Tipo assim, ó, cara, você não quer? Hashtag partiu, fui, tô indo. Ou seja ele, seja ela, não, não quer. Eu me amo. Desculpa aí, cara, você não sabe. Ô garota, você não sabe o homem que você está perdendo. Cara, você não sabe a mulher que você está perdendo. Porque, leva mal não, eu valho a pena. Quando você tem essa energia, mas é óbvio, né? Sem arrogância, tá? É só uma brincadeira. Sem arrogância, mas quando você tem essa energia, você vai atrair alguém que te ame, que te respeite, como te trata, como você gostaria e como você merece. Ok? Faltando 1 minuto e meio, vamos fazer a nossa prece, lembrando que às 21h05 nós retornamos, e aí quando a gente retorna é com os comentários abertos para que a gente possa então enriquecer esse monólogo, porque isso é um monólogo, né? Então, para que a gente possa então enriquecer esse estudo, e é somente o tempo de baixar para o vídeo do IGTV. Ok? Quem não for ficar, gratidão imensa por sua presença aqui conosco. Caso queira aprender um pouquinho mais sobre Jesus, teologia, cristianismo primitivo, seja lá, eu não sei do que eu vou falar amanhã, não faço ideia, mas amanhã às 20 horas. Lembrando, rapidamente, gente, a live de amanhã não é por aqui, tá? Vejam lá no banner, todo banner que eu faço para outra casa espírita, vem lá os dados da casa espírita. É Facebook, YouTube, whatever, seja onde for. Não é aqui. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando aqui a live aqui, não, vai lá no banner, olha onde é, tá bom? Falta 40 segundos, não vai dar para fazer uma prece. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Todos juntos, queridos? Todos juntos. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos de tudo.